Bom dia a todos, muita paz. É sempre bom a gente se encontrar num clima agradável. O clima que eu falo é o clima da nossa casa, né? E lá fora já está 25 graus. Diz que vai esquentar um pouquinho mais. E as pessoas nos questionam como se a gente pudesse esclarecê-las a respeito desta questão do clima, né? E se pergunta-se se a questão climática é decorrência das ações de desmatamento do homem ou se trata de um problema geológico, um problema de tempo. Eu acredito que sejam as duas coisas, porque devastamos muito, já não temos as matas que tínhamos no passado. Só para você ter ideia, no estado de São Paulo, hoje temos apenas 3% de matas originais. O resto foi devastado. Em busca, evidentemente, da agricultura, da economia, mas nós sofremos com isso. Mas não é sobre isso que eu quero comentar com os caros irmãos hoje. Este ano completamos 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. A data de lançamento é 15 de abril de 1864. Então, nada melhor do que relembrar as razões que motivaram Kardec a trazer esta obra que nos leva a meditar sobre a ética cristã. Kardec, em agosto de 1863, estava preocupado com a obra que ele escrevia. E questiona, então, uma médium para que perguntasse aos espíritos. Ele fazia a pergunta, que viria através de uma médium, a respeito da obra que escrevia. A obra que escrevia era tratada com sigilo absoluto, era de desconhecimento total. E o espírito comunicante o incentiva, dizendo que a espiritualidade superior aguardava muito tempo pelo lançamento desta obra. E que ele, Kardec, estava sendo estimulado, orientado para lançar esta obra. E Kardec, então, no mês seguinte, se afasta para uma região do litoral do noroeste da França, e ali, longe dos burburinhos da capital, de Paris, ele se dedica a esta obra. Foi selecionado do Evangelho bíblico 27 temas que foram tratados por Jesus. O Evangelho tem 28 capítulos. O último capítulo, que é o único que não trata dos evangelhos canônicos, traz uma coletânea de preces espíritas. A obra é, na verdade, um tratado de conduta ética, que recomenda-se uma reflexão sobre o que ela traz. Sobre os textos escolhidos por Kardec, vários espíritos se comunicam, trazendo esclarecimentos
e reflexões novas. Na verdade, não se trata de uma visão nova da Bíblia. Apenas ele vem para despertar e nos fazer compreender melhor o que Jesus tinha a intenção de nos transmitir. Ele, na primeira edição, aqui ele dá o nome de Imitação do Evangelho. Ele diz que a obra, já na introdução ele trata disto, está dividida os evangelhos estão divididos em 4 partes, né? A que trata da vida de Jesus, os atos da vida de Jesus, os milagres feitos por ele, as previsões, né? As predições, para usar a palavra de Kardec, e o ensinamento ético-moral. Numa segunda edição, ele, ouvindo o seu editor, o senhor Didier, ele altera o nome da obra, levando-a ao nome que hoje nós conhecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que mostra muito bem o perfil de Kardec, que não era um homem autoritário, embora fosse austero. Ele ouvia as pessoas e ouviu o seu editor, dando-lhe, então, uma transformação ao nome da primeira edição. Na segunda edição do livro, ele ainda inclui, além dos 4 temas tratados anteriormente, os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições e o ensinamento ético-moral, ele inclui as palavras que foram utilizadas para trazer os dogmas das religiões cristãs. Evangelho, o nome Evangelho é um nome derivado de 2 palavras gregas e que significa boa nova. Não é uma invenção da doutrina, já foi tratada desde os tempos de Cristo. A introdução do Evangelho é uma obra maravilhosa que precisa ser lida e meditada com muito carinho, porque nós, espíritas, temos o hábito de abrir aleatoriamente o Evangelho para fazer as nossas preces, para um ato dominical, mas a introdução ela é muito bonita, porque na introdução, Kardec vai falar sobre os objetivos da obra. Traz também os fundamentos da doutrina espírita. Traz fatos históricos, dando-nos esclarecimentos de como era o ambiente em que Jesus vivia e quais eram aquelas populações que ali habitavam. Então, ele traz resumos de quem eram os fariseus, de quem eram os saduceus, os portageiros, né? Os povos que habitavam a Judéia daquela época. E, finalmente, ele nos traz os precursores da doutrina espírita, Sócrates e Platão. Ele, nesta introdução, ele diz que nenhuma grande ideia é lançada de chofre, lançada imediatamente, porque não teríamos a capacidade de interiorizar esses conhecimentos. Então, a espiritualidade maior vai encaminhando mensageiros que vão abrindo a estrada para que ela mais tarde seja pavimentada. E assim foi com Sócrates, que, como Jesus, nada deixou escrito. Quem transmitiu as palavras de Jesus
foram os evangelistas, né? Mateus, Marcos, João, Lucas. E quem transmitiu o pensamento de Sócrates foi um dos seus discípulos, Platão. Mas esta obra ela é incentivada pelo espírito verdade, também dito espírito de verdade ou espírito da verdade. E muitas vezes nós nos perguntamos, né? Creio que todos vocês já se perguntaram quem é este espírito. Para alguns, trata-se do mentor de Kardec. Para outros, não é um único espírito, é uma pleiade de espíritos que teria orientado Kardec durante a elaboração de toda a sua obra, dos 5 livros que compõem o Pentateuco da doutrina espírita. E para alguns ainda seria Jesus. Importa para nós sabermos quem é o Espírito, a verdade? Eu creio que não. O que importa são os ensinamentos. Nós não precisamos tentar identificar. Se os ensinamentos são bons, se os ensinamentos são os corretos, nos levam à reflexão e à mudança interior, o que importa de onde tenha vindo? O que é bom deve ser absorvido, deve ser colocado em prática. Então, eu vou pedir permissão a vocês, depois quem se interessar, abra o Evangelho em casa e comece a leitura pelo prefácio. O prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo, foi escrito pelo Espírito Verdade. Vejamos o que ele diz. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem do comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu lhes digo em verdade, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som do trompete e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, que suas mãos tomem a lira, que suas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, nós estamos ao seu lado. Amem-se uns aos outros e digam do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e vocês poderão entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Apenas para dar um ligeiro esclarecimento do que Sócrates e Platão assinalaram. É bom que se diga que Sócrates foi judiciado, assim como Jesus. Sócrates, pelas pregações que faz, e a obra, esta introdução de Kardec, nos traz 21 elementos do pensamento de Sócrates e Platão, que refletem exatamente o pensamento da doutrina espírita. E ele influenciava, então, os jovens em grandes mudanças, porque a primeira coisa, ele estabelecia que a unicidade de Deus.
numa época em que existia um Deus para tudo. Deus da guerra, Deus do amor, Deus do vinho, Deus do mar, né? Havia Deus e deusas para todas as coisas. E ele, contrariando a isto, nos diz da existência de um Deus único. Por isso, então, foi condenado a tomar cicuta, um veneno de origem vegetal, comum na Europa, de uma árvore chamada cicuta da Europa, e assim foi condenado à morte. E é interessante que, assim que ele foi julgado, estava preso, a mulher veio até ele correndo dizendo: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram injustamente à morte. E ele responde com uma tranquilidade de espírito para a mulher: e você gostaria que fosse o contrário? Isto é, que me condenasse por justiça? Então, mostra nesta resposta o entendimento que ele já tinha da vida futura. E para tratar desta questão, eu estou destacando aqui, vou destacar, se me permitem, 3 itens que mostram, dos 21, o pensamento, parte do pensamento socrático, uma ligeira pincelada. Que fique claro, não sou versado na filosofia, sou como qualquer um de vocês, um curioso que procura algumas coisas, mas quem se interessar em compreender melhor a filosofia da doutrina espírita, podem procurar nesta obra de Herculano Pires, denominada Introdução à Filosofia Espírita. E aqui sim, ele faz um estudo filosófico a respeito da doutrina. Herculano Pires era filósofo, foi escritor, jornalista, professor de filosofia na Faculdade de Filosofia de Araraquara, hoje Unesp. Então, o primeiro ponto que eu destaco é o item 1 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Dizem: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia unido aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Disso ele se separa ao se reencarnar e, ao se lembrar do passado, fica mais ou menos atormentado pelo desejo de lá voltar. Ora, ele aqui nos fala da pré-existência da alma, que a alma não é criada no momento da encarnação, como dizem grande parte das doutrinas religiosas. Nós somos pré-existentes, conforme ele diz, e que, ao reencarnarmos, nós trazemos lembranças deste passado. Estas lembranças muitas vezes nos atormentam. Todos nós sentimos as dores das nossas almas, né? Nós, às vezes, nos revoltamos com coisas pequenas, uma falha nossa. Às vezes, ironizamos a quem trabalha no bem. Muitas vezes, maldizemos alguém, dizemos algumas palavras irrequietas, né? Então, isso são problemas que vão trazendo à conduta humana o reflexo do que fomos e do que somos. Mas ele aqui também diz de um espírito superior, dizendo que dá saudade para o retorno. E ele dizia isto aos seus alunos, que um dia haveríamos todos de nos reunir no Éden, no paraíso, no céu,
na espiritualidade, para continuarmos as discussões filosóficas. O segundo item diz o seguinte: a alma se perde e se perturba quando se serve do corpo para considerar um objeto qualquer. Ela sofre vertigens como se estivesse ébria, pois se atém às coisas que são, por natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se liga ao que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza, mantém-se ligada o tempo que puder. Então, sua loucura cessa, pois está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Ora, a alma se perde e se perturba quando se serve do corpo. Assim que reencarnamos, passamos a viver esse terra a terra, passamos a nos sujeitar às pressões da matéria, né? Então, nós vamos cultivando a vida mais ligado às questões da matéria do que às do espírito. Não há crítica nisto. Faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos que trabalhar. Para isso, trabalhamos para nos manter. É evidente que a gente possa cultivar o desejo de crescer, de melhorar as nossas condições de vida, de ganhar um pouco mais, para que possamos ter bens que nos deem conforto, para muitos que a gente possa comprar livros, assinar revistas, ir à diversão. Isso faz parte, né? O sujeito tem lá um Fusca 1970, ele logo já fica ansioso para ter um 71. Isso faz parte da vida. Mas, ao viver apenas a matéria, nós entravamos o nosso progresso. Não devemos viver apenas a espiritualidade, porque então deixamos de provar, estamos aqui em provas, né? O ideal é que a gente possa equilibrar as questões, e este ponto de equilíbrio é que é difícil da gente encontrar, né? Nós viemos à casa espírita porque gostamos, mas ao sentarmos nas cadeiras, fazemos as nossas orações, acompanhamos o que diz o introdutor com a sua oração inicial, mas de vez em quando os nossos pensamentos voam. E como voam? Vão lá para casa, vão para o trabalho, vão para aquela buzinada irritante que nós demos no carro da frente, no trânsito, de anteontem, e o trânsito, como é uma coisa que nos tira do sério, né? E a gente acaba tirando os outros do sério, porque nós sempre julgamos que estamos corretos. Se a prefeitura nos multa, a culpa é da prefeitura. Ora, se ali está que é para andar a 40 por hora, se eu andar a 50, eu não posso reclamar da multa. Ah, mas a prefeitura nos cobra demais, põe muito radar. Quem andar sempre a 40, sempre a 60, obedecer às regras do trânsito, não vai ser multado nunca. Então, nós nos desviamos de momentos que deveriam servir à reflexão. Vou buscar o 10º item, tratado aqui por Kardec, que diz o seguinte: o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que dele foram tomados ou dos acidentes que sofreu. Bom,
Todos nós sabemos disso. É Sócrates quem está dizendo, assinalado por Platão. Mas todos nós sabemos disso. Pessoa não bebe, não fuma, tem uma boa conduta divina, conduta de vida, trata bem os outros, tem bons pensamentos, se alimenta frugal e corretamente. Como é que deve ser a vida desta pessoa? Deve ser. O corpo estará sendo bem tratado. Agora, se maltratamos, se fumamos, exageramos na bebida, se em vez de levantarmos cedo para uma caminhada, dormimos até a hora que desejamos e que antecede os horários do trabalho, como é que deve ser este corpo ao chegar aos 50, aos 60? E se chegar nos 70, não sei como será. Né? Então, ele diz isso muito bem, mas ele está tecendo uma comparação. Preste atenção. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que dele foram tomados ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando se encontra livre do corpo, carrega os traços evidentes do caráter, das suas afeições e as marcas deixadas por cada ato realizado. Disso também nós espíritas temos consciência. Ao deixarmos o corpo físico, o nosso espírito carrega a nossa personalidade, o que fomos, o que fizemos, né? E disto vamos ter consequências, evidentemente. Muitas destas consequências virão na forma de resgates difíceis. Um reincidente de danos contra o corpo, em suicídios, vai ter um momento em que lhe será tolhida a condição de se subjugar novamente a esta questão. Ele, então, deverá vir em situações restritivas. A esse respeito, nós vamos encontrar na obra O Céu e o Inferno uma matéria muito bonita de um espírito que é solicitado por Kardec para se comunicar. Ele estava reencarnado, e os encarnados também podem, o espírito, se comunicar, e ele pede, então, a um espírito que o protege se poderia questionar o espírito de Charles e não dar o sobrenome. O que é permitido. E esse espírito vem dizendo o seguinte: sou prisioneiro de um corpo defeituoso. Abusei muito nos reinados anteriores, de Luís XIII, XIV, qualquer coisa assim. Fiz muita, em outros termos, fiz muita fofoca. E a fofoca é uma coisa terrível, né? Porque a fofoca é aquilo de se levantar um pouquinho o véu da intimidade de alguém para maldizê-la. E dela tem um turbilhão de situações que surgem. Em face disto, ele reincidiu em encarnações. Então voltava com o corpo tolhido, uma máquina que não recebia os comandos do espírito. E ele se manifestava, então, das formas mais atrabalhadas possíveis. Isto nos diz o que Sócrates, traduz o que Sócrates está dizendo. E o mesmo ocorre com a alma quando se encontra livre do corpo. Carrega traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as marcas deixadas por cada ato realizado. Esse item ele encerra dizendo assim: entre tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é que diz melhor é receber, que diz melhor é receber do que cometer injustiças, e que antes de todas as coisas
devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem bom. Isso está impresso em toda a filosofia cristã. É melhor receber o mal do que praticá-lo. Não devemos ter o verniz social de nos parecermos homens bons, mas o melhor é sê-lo. Então não adianta nada a gente parecer aqui na casa espírita, com a família, trazendo os filhos, o neto, a mulher, o genro, e em casa ser um absoluto ditador. Maltratar a mulher, não dar atenção aos filhos. De que adianta? O verniz social se esvai. As primeiras chuvas, que um dia ainda cairão, esse verniz desaparece. E aí vamos nos mostrar. Mas o grande problema não é nos mostrar para os outros se somos bons ou maus. É o que vai dentro da gente. Então, o Evangelho, a Boa Nova, nos traz uma solicitação. Ela nos conclama a meditar sobre as palavras de Jesus, a meditar sobre o que disseram os precursores, a meditar sobre aqueles que vieram após, trazendo as informações novas, esclarecendo o que se chama a verdade. E é bem que seja bem dito, a verdade ainda está longe de a conhecermos, mas já temos enormes sinalizações do que seja a verdade. Todos nós temos condições de discernir o que é bom e do que é ruim, de conhecer assim o que é dia e o que é noite. E isso está muito claro para todos nós. Basta apenas que a gente possa implementar estas ações. Isso está em cada um. Isso não se impõe. Esse é um desejo que deve nascer do coração. Aliás, Kardec, quando anunciou que estaria pronto o Evangelho e que ele estava lançando, isso ele fez na revista Espírita de 1864, anunciando o lançamento da obra. Logo em seguida, nos números sequentes, no ano seguinte ele já estava lançando a 3ª edição, mas os leitores da revista que Kardec escrevia, reclamavam a ele que faltava, o último capítulo é sobre as preces espíritas, e que faltava uma prece para o dia e uma prece para a noite. E ele responde que isto foi proposital, porque a prece deve ser aquela que realizamos nas preces dominicais, o Pai Nosso, e que a prece da noite é aquela prece que não deve ser dita pelos lábios, mas é a prece que deve ser dita pelo coração. Portanto, não é preciso que a gente saiba decor uma prece por ser bonita. Nós podemos construir a nossa prece, a nossa conversa com a espiritualidade maior. É esse o ensinamento moral que Kardec nos traz. Num exercício de mostrar como o Evangelho é muito bem trabalhado, são 27 capítulos, a gente costuma abri-lo aleatoriamente e depois diz assim, esse era o capítulo que eu precisava ouvir. Né? E a mulher costuma dizer assim, o meu marido tinha que estar aqui para ouvir este capítulo. Está em casa, é só abrir. Né? Então vejamos aleatoriamente, para mostrar a grandeza desta obra. Vamos abrir aleatoriamente. Abra para mim o Evangelho.
onde a senhora quiser. Então, eu estou usando uma nova tradução que foi lançada no bicentenário do nascimento de Kardec. É uma tradução fiel à terceira edição da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa terceira edição, ela foi feita por Guion Ribeiro. Guion Ribeiro é um homem, um engenheiro, jornalista, escritor, estudioso da língua portuguesa. Ele era tão bom conhecedor da língua, que em 1903, Rui Barbosa, quando escreveu o Código Civil, encaminhou a revisão da língua portuguesa para o Guion Ribeiro. Veja a importância, Rui Barbosa. E no Senado deste mesmo ano, em 1903, ele faz um discurso de agradecimento ao Guion Ribeiro pelo maravilhoso trabalho que havia feito em torno da língua portuguesa no Código Civil. É este o homem que traduziu a terceira edição, que é a edição que nós usamos praticamente até hoje. Esta nova tradução comemorativa é feita por um professor da Unicamp e frequentador de uma casa espírita em Campinas. Mas ele não faz apenas a tradução do Evangelho. Ele chama o Evangelho segundo o Espiritismo de estudo, porque ele traz uma série de questões para serem respondidas após o estudo, a leitura do capítulo. Então, é realmente um estudo dirigido. Mas a nossa irmã, vamos ver se nos serve a lição de hoje. Ela abriu no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E vai tratar de uma lição de um bispo de Bordeaux. Mas vamos ver o início do capítulo, o que ele diz. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os seus adversários é o sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Mateus 5:7. A misericórdia é o complemento da brandura, pois aquele que não é misericordioso não será brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade sombria e cheia de fel, e outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Infeliz o que diz, não perdoarei jamais. Mas também tem aqueles que dizem assim, eu perdoo, mas não quero ver ele nunca mais na minha frente. Acho que o significado disso está bem claro, né? Com que direito clamaria pelo perdão de suas faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia
não deve ter limites. Quando fala em perdoar nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E nós clamamos do Pai Nosso por isto, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A gente clama bem alto, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? É uma prática que demonstra o nível em que nos encontramos. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira, grande, nobre, realmente generosa, sem segundas intenções, que trata com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que este último tenha toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que o julga ser, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede como eu sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de ambas as partes. Não, isto não é generosidade, é a maneira de satisfazer o orgulho. Em toda desavença, aquele que se mostra o mais conciliador, que demonstra mais generosidade, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia de pessoas imparciais. Esta lição me lembra um exemplo de um dos mais notáveis homens do século XX, Gandhi. Gandhi é uma história que eu já contei aqui, reconto pela beleza que tem. Promoveu a independência da Índia, do Império Britânico, sem disparar uma única bala. Se contrapôs àqueles que queriam uma guerra contra a Inglaterra, onde morreriam milhares de pessoas. Se contrapôs àqueles que queriam a adesão permanente ao Império Britânico. Se contrapôs àqueles que queriam uma política mais agressiva. Ele impôs a política da paz. E como ele atingiu os seus objetivos? Com coisas pequenas. Naquela época, a Inglaterra explorava, tirava a última gota de sangue da Índia, cobrava imposto de tudo, inclusive um imposto para o consumo do sal. Ora, o sal é uma dádiva da natureza. E o que ele fez? Ele conclamou o povo indiano a não mais comprar sal, que cada um fosse ao mar e retirasse o seu sal dali para o uso diário. Inicialmente, a Inglaterra achou que era uma ideia pífia, mas, de repente, metade da Índia estava indo em direção ao mar para retirar dali o sal. E isto incomodou a política inglesa. Então, resolveram, num dia em que Gandhi havia marcado para retirar sal novamente do mar, e ia com os líderes dos movimentos, eles fizeram um corredor polonês para receber Gandhi de volta do mar. O que é um corredor polonês? É um corredor onde as pessoas passam e vão recebendo pauladas, vão sofrendo agressões. E numa dessas, Gandhi recebe uma pancada com um cacetete na cabeça, desmaia e passa muito tempo em recuperação. Quando, em 1947, a Índia veio à independência, Gandhi foi recebido na Inglaterra
pela rainha da Inglaterra. Uma jornalista pergunta ao Gandhi: Gandhi, você já perdoou aquele soldado que lhe bateu com um bordão na cabeça? Ao que ele responde: não. Mas como? Você é um pacifista, vive dizendo da paz e não perdoa? Ao que Gandhi complementa: não, eu não perdoo porque não me senti ofendido. Ele fazia parte dele e eu fazia a minha. Veja a grandeza de espírito. Ele compreende que o outro está ali não por vontade própria, está por uma imposição e que talvez não fosse desejo dele. E que ele não tem que recriminá-lo em decorrência de uma política muito maior. Se a pessoa não se sente ofendida, por que perdoar? Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus. Basta que a gente se pergunte também: será que Deus se ofende com as nossas injúrias? Não, certamente não. Se Gandhi é um encarnado, um homem do nosso tempo, ainda do nosso tempo, não se sente ofendido? E Deus, na sua grandiosidade, que a gente não tem a menor consciência do que seja. Então, o Evangelho nos traz esses esclarecimentos. Este item que foi aberto pela nossa irmã, dado pela explicação. Veja, Kardec trouxe o Evangelho, os Espíritos vão trazer os esclarecimentos. E é o Jean, bispo de Bordeaux, que traz o seguinte: sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Não julgueis com severidade, a não ser vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a usastes para com os outros. O Senhor aqui, a gente deve tratar como a nossa consciência, né? Porque é a nossa consciência que vai nos julgar, é ela que vai pesar sobre as ações que praticamos. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o mínimo arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo suas asas brancas sobre a falta dos humanos, escondendo-as dos olhos daquele que não vê, senão o que é impuro. E continua a lição nos esclarecendo e nos induzindo à prática do perdão e da não recepção das ofensas. Quero encerrar com o jornalzinho que todos receberam hoje e que traz uma matéria na página, se não me engano, a página 2, que diz assim: o celular e o evangelho. É uma coisa do nosso tempo. E eu achei muito bonitinha. Estou extraindo coisas que gostaria de falar para fazer a leitura junto com vocês desse texto. É um texto tirado da internet, não tem um autor desconhecido. Mas veja bem, diz assim: já imaginou o que aconteceria se tratássemos o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos o nosso Evangelho no bolso ou na bolsa? É claro que não vamos exigir que se carregue 2, 3 evangelhos, como alguns fazem com o celular. E se dessemos uma olhada nele várias vezes ao dia? Já imaginou? Minha netinha, na mesa do almoço, abrindo o evangelho, uma garfada de alimento, abre outra página do evangelho,
Seria maravilhoso, né? Ela está aqui, está ouvindo isso. E se voltássemos para apanhá-lo quando esquecemos em casa ou no escritório? Às vezes você já está a 2 quilômetros de casa, esqueci o celular. Ninguém vive sem celular. Bom seria se ninguém vivesse sem o Evangelho e voltássemos para buscá-lo e trazê-lo aos nossos bolsos, né? E se usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ele? E se o dessemos de presente às crianças? E se os usássemos quando viajamos? E se lançássemos mãos dele em caso de emergência? Ao contrário do celular, o evangelho nunca fica sem sinal. Não descarrega, ele pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já deixou os créditos e não tem fim. Os créditos estão todos pagos. O melhor de tudo é não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando você estiver triste, ligue no capítulo 5. Bem-aventurados que choram. Quando falarem de você, ligue no capítulo... quando você estiver nervoso, ligue no capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Quando você estiver preocupado, ligue novamente no capítulo 9, item 7. Quando estiver em perigo, ligue no capítulo 5, item 22. Quando estiver triste, liga no capítulo 5, bem-aventurados que choram. Quando falarem de você, ligue no capítulo 5, bem-aventurados que sofrem perseguição. Quando estiver nervoso, ligue no capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Quando estiver preocupado, ligue no capítulo 9, item 7. Quando estiver em perigo, ligue no capítulo 5, item 22. Quando Deus parecer distante, ligue no capítulo 27, item 1. Quando sua fé precisar ser ativada, ligue no capítulo 19, item 1. Quando você estiver solitário e com medo, ligue no capítulo 16, item 10. Quando for áspero e crítico, ligue no capítulo 7, item 1. Para saber o segredo da felicidade, ligue no capítulo 5, item 2. Quando você sentir triste e sozinho, ligue no capítulo 16, item 5. Quando quiser paz e felicidade, ligue no capítulo 20, item 5. Quando o mundo parecer maior que Deus, ligue no capítulo 19, item 11. Que Deus o abençoe. Usemos o celular em observância às nossas realizações no mundo físico, mas da mesma forma, usemos o evangelho em atendimento às nossas necessidades espirituais. Que beleza seria os nossos jovens dormindo com o evangelho debaixo do travesseiro, com a internet ligada 24 horas. Podemos economizar com o ComboNet, né? Não precisamos pagar o ComboNet. E não precisa ter o celular ali debaixo. Basta colocar o evangelho e ficar ligado à espiritualidade. O evangelho segundo o espiritismo é obra de Kardec, orientada por uma pleiade de espíritos, entre eles o espírito de Cáritas, uma mulher que foi sacrificada no século III em face da sua fé cristã. Cáritas significa caridade.
caridade e prece estão presentes em todas as páginas do Evangelho. Que possamos aproveitar desses momentos em que o Evangelho nos é ofertado e depende unicamente de nós a colocação das suas práticas. Que todos tenham um início de semana de muita paz, que a gente possa aproveitar a união em família, que todos possam despertar para a necessidade de fazermos o culto no lar uma vez por semana, em data e horário pré-fixado, e que possamos nos reunir com quem for. Se os outros membros da família não vierem de imediato, com certeza aqueles que têm um cão, ele estará ali sentado ao pé. E posteriormente chegarão os outros. É apenas uma questão de tempo. Que todos tenham muita paz e que o calor possa inundar-nos com o calor do Evangelho. Que o calor do Evangelho refrigere as nossas almas. Nós vamos passar agora para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes. E eu convido todos para voltarem para a prece final do encerramento desses trabalhos. Muita paz a todos. Mais um recadinho.